Nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser E no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, estamos aqui em mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Hoje vamos dar sequência nessa série, ou melhor, nessa nova temporada sobre Digo fraco, eu sou forte. Um tema muito pertinente para todos os cristãos, sobretudo para nós, a maioria das mulheres, né? Que, de acordo com o que a palavra de Deus diz, somos a parte frágil. E isso não é ruim, isso é bom, porque é um princípio espiritual. Aonde tem a fragilidade humana, pode se manifestar o poder de Deus. E hoje, o tema do nosso programa é exatamente esse, a respeito do poder de Deus. A força do fraco é o poder de Deus. E eu já quero aqui dar as boas-vindas para as pastoras que estão comigo, mas só lembrando você, onde que você pode ver esse programa? Todos os sábados, às 10 horas, no Instagram da Pastora Márcia, @Pastora Márcia Silva, e também na Rádio Vinha, onde é 91.9, Rádio Vinha FM, e também você pode ver a reprise na Rádio Vinha na quarta-feira, 20 horas, e está disponível para você no Instagram, porque fica gravado, e no canal Márcia Silva. Nós esperamos que você acesse para que você possa ser edificado. Pastoras, a força do fraco é o poder de Cristo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Senão não estaríamos aqui. Eu quero o poder de Cristo na minha vida, gente. Graças a Deus que a força do fraco é o poder de Deus. Amém. Amém. Que se manifesta. Amém. Amém. Eu creio nessa verdade. Pastora Dalva crê. Super. Eu estou aqui. Super creio. Super creio. Mas é interessante afirmarmos isso porque a tendência das pessoas é crer naquilo que pode ser visto. Isso. Se pode ser visto, é real. Uhum. Se não pode ser visto, não é real. Então é um conceito muito lógico, Sim. baseado na razão. Exatamente. Apenas ali naquilo que você vê. Mas não é assim com Deus, né? A Bíblia fala que nós falamos porque cremos, né? Exatamente. Então o poder de Deus ele se manifesta, mas primeiro você crê. A manifestação é só a expressão Isso. da graça de Deus. Então está falando ali já do milagre manifesto, que já é visto, que é palpável. Isso é poderoso, mas tudo começa com a fraqueza. E como é importante, né, pastora Márcia, nós lidarmos com o mundo espiritual com esse entendimento. Porque o mundo espiritual definitivamente é real, mas muitas vezes nós não vemos. É como está escrito no livro, é como as ondas do rádio, né? Isso. Elas existem, elas transmitem ali as ondas que vão chegar ali no resultado final, né, da mensagem. Você não vê, mas elas estão ali. O mundo espiritual também, né, pastora Márcia? As promessas estão ali, o poder de Deus está à nossa disposição. Mas primeiro é preciso crer para que ele se manifeste na nossa vida. Eu gosto muito do texto, pastora, que fala a fé, ela é o firme fundamento, é onde a gente se firma das coisas que não se veem. Está falando de coisas espirituais, mas a certeza das coisas que se esperam. Então é uma fé que ela não é palpável, mas é uma fé firme. Você espera, né? não manifestou ainda, Exatamente. mas não significa que não é real. Exatamente. E isso exige fé, você poder crer em algo que ainda não se manifestou. Sim. Um milagre é assim. Então o milagre, quando ele manifesta, aí você nem precisa muito de fé, porque você já está vendo ali a realidade. Mas você precisa da fé para que ele venha. Sim. Isso. Né? Eu quero ler aqui o versículo. Certo. Não sei se é o mesmo que você ia ler, Valéria,
2 Coríntios 2:9, que diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, esta palavra repousar aqui significa armar uma tenda. Eu gostei tanto dessa expressão. Eu também. Clara, né? Gostei. Esses dias mesmo eu estava orando, ia começar a orar, nem estava com muita vontade de orar, mas estava precisando orar. Ai, Deus. E eu me lembrei disso, dessa expressão, repousar. Então, eu me lembrei, falei, não, ao meu redor agora tem uma tenda. Então, o poder de Deus agora repousa sobre mim, ou seja, Ele arma uma tenda ao meu redor. Exatamente. E ali Ele me guarda, Ele me envolve. Amém. Então, aquele poder que eu não estou vendo e nem sentindo, à medida que eu começo a invocar o Senhor, pode ser até com um cântico. É verdade. Claro. Um cântico. Ou uma confissão da palavra. Mas aquela atitude de fé, o poder vai operando de dentro para fora. É verdade. Mas é de dentro Aí pra aquela fora. sensação de angústia, Vai sair. aquele mal-estar vai saindo, vai verdade. liberando, não é? É verdade. Irmãs, Então, isso é poder de Deus. não tem como a gente ter uma vida cristã sem transcender, né? A vida cristã você tem que ir além do metafísico, né? No mundo acadêmico, as pessoas têm muita dificuldade, sabe, de crer. Porque é tudo assim muito... Pela razão, né, É pastor no Valente? fato, é naquilo que foi Tem que ter prova, né? comprovado, tem que ser verificado e comprovado. Não só provado, tem que ser comprovado por várias coisas. Assim caminha a ciência. Ora, a ciência e a fé pode caminhar juntas, mas hoje, na hora que nós vamos falar aqui sobre o poder de Deus e que a nossa fraqueza, ela atrai o poder de Deus, eu vou te falar uma coisa, aplica a sua fé. Experimenta algo que nós experimentamos e que vamos compartilhar com você aqui hoje. Eu queria falar um pedacinho aqui. Por que nós estamos falando do poder? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele se torna eficaz. E esse poder aqui, já que a pastora Márcia também falou sobre o significado, ele é dinamis, que ele é poder de fazer milagres. Eu gosto daquela lição nossa, que milagre não é mágica. Uma lição que nós temos para as crianças, né? E nós sabemos que milagres só Deus pode fazer. E não há milagre maior do que a salvação. Exatamente. Não há milagre maior do que o novo nascimento. Porque o evangelho é o poder de Deus. Então, quando você realmente recebe o evangelho, crê, há uma obra sobrenatural que acontece. É verdade. Então, ela se torna visível. Exatamente. Porque quando você vê uma pessoa que era completamente ímpia, e ela é transformada pelo poder de Deus, ela se transforma em outra pessoa, como que você explica? Um exemplo disso aqui é o apóstolo Paulo. Ele mesmo fala, eu era perseguidor da igreja. Gente, verdade. Né? E hoje eu estou aqui abrindo igreja. Sendo perseguido. Estou aqui edificando a igreja. E ele morreu por causa da igreja. Então, tem uma obra manifesta mais poderosa do que essa? Não. E assim também somos nós. Nós somos a prova do poder de Deus. Porque isso é transformar a fraqueza em força, em vigor. Amém. Em vigor. Não é? E não é visível, né, pastor? Eu acho tão interessante isso, porque na minha conversão aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu não senti nada. Eu aceitei Jesus, mas eu não senti nada. Fui embora para minha casa. E eu pensei, será que eu vou ser crente? Será que eu não vou? Né? Vou continuar? Mas algo mudou dentro de mim, que não era mais uma Você já questão. era e estava pensando se ia ser. Mas é porque leva um tempo para se manifestar, né? Não levou tempo. No outro dia, eu precisava ir para a igreja. Algo me movia dentro de mim. Sim. Que tinha acontecido um dia antes da minha conversão, mas eu não senti nada. Então foi tão sobrenatural, porque às vezes as pessoas acham que para algo acontecer eu preciso sentir.
Mas a salvação, ela veio sem que eu sentisse nada. Por fé, né? Por fé. Mas você percebeu mudança? No outro dia, sim. Agora, eu acho importante também, porque a gente está falando aqui de força, de fraqueza, fica parecendo que é só trocadilhos, né? Mas não é, são princípios espirituais muito importantes e que você deve aplicar na sua vida. Porque às vezes o entendimento de algumas pessoas é que ele vai ser transformado e agora ele vai ser forte. É. Então, assim, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Então, quando Paulo fala que eu vou ser mais fraco, né? O que ele fala aqui no versículo, eu me gloriarei nas fraquezas para que o poder, né, repouse sobre mim. Isso. Então, ele não está falando que você vai virar uma outra pessoa. Que antes você era tímido, agora você é uma pessoa ousada. Não, você continua sendo tímido. A mesma pessoa. Só que a glória de Deus está no fato dele agora usar uma pessoa tímida. Uhum. Então, mesmo você sendo tímido, você agora será usado por Deus. Porque a sua timidez, ela não vai te impedir. Uhum. Percebe? Isso é tremendo. Então, isso é poderoso, porque Deus não quer mudar o seu temperamento, a sua maneira de ser. Deus quer, na verdade, mostrar Cristo em você. Uhum. E a maneira de mostrar é sendo você. Uhum. Então, acho que muita gente fica achando que ele tem que ter aquela parte assim, tipo assim, não, Deus faz 50% e eu 50%. Exatamente. Faça Tem a sua nada parte, disso, que a, viu? que a minha eu farei. Onde que está isso na Bíblia mesmo? Faça a sua parte. Ai, o pessoal fala Não isso. é isso. Cresci ouvindo isso. Deus faz 100%, porque Ele é a fonte. Amém. Amém. Então, tudo vem dele, é por meio dele. Amém. E é para ele. Amém. Então, quanto mais você confia em Cristo, mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E é uma Amém. obra divina, Pastora porque nós Márcia. temos o hábito de achar que vai ser na nossa força. Por exemplo, a senhora deu um exemplo aí, quero dar um exemplo meu. Eu falei, meu Deus, Deus vai fazer eu uma pessoa mais calada. Eu não vou. Mas eu queria, eu ficava admirando aquelas pessoas mais quietas, mais caladas. Falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso entrar num ambiente, preciso entrar numa reunião muda e sair calada. Mas na minha força eu nunca consegui. Mas você percebe, Valério, você falou uma coisa interessante que eu acho que todo mundo aqui passa por isso. Só muda os personagens, né? Mas você tem um referencial errado, porque você olha, não, aquela pessoa. Não, eu quero ser aquela pessoa. Então você pode ter um referencial ali. Então eu quero ser como aquela pessoa, mas não pode ser assim. O referencial é Cristo. Verdade. Muito esclarecedor isso aí. É Cristo. É. Tem que olhar para Cristo, não é para as pessoas. Sim. Porque o Senhor vai usar você como você é. Agora, você não pode deixar aquilo limitar você e nem ser a sua fonte. Uhum. Seja o fato de você ser extrovertido ou tímido. Sim. Entende? Então, tudo isso é força humana. Exatamente, a expressão humana. Então, o que a Bíblia fala de repousar o poder de Deus sobre nós é permitir que manifeste Cristo. Aí as pessoas olham e falam assim, gente, mas ele está falando, o jeito de falar é dele. Mas parece que não é. A ousadia, a intrepidez. E as palavras vivas saindo. Que agora né? você está misturado com Cristo, Amém. né? Então é Cristo que vai manifestar. Cristo Isso vai é lindo, aparecer, eu acho né? isso lindo. Pastora, a diferença é a fonte, né? É a fonte, é verdade. Pastora, então Disse tudo, Dalva, é a gente poderia então resumir aqui que a nossa fraqueza, ela é uma ignição para o poder de Deus se manifestar na nossa vida. Baseado nesse pressuposto, será que a gente não deveria ser mais rápido em reconhecer a nossa fraqueza? Para que o poder de Deus se manifestasse mais rápido? Por que tem tanta gente que patina no relacionamento, no casamento, no discipulado? Na sua opinião, o que resiste tanto reconhecer a fraqueza? Eu acho que é o ego. É o fato de você se recusar a reconhecer que você morreu com Cristo. Quando a Bíblia fala, não mais eu vivo, mas é Gálatas Cristo que 2:20. vive em mim, é uma escolha, fruto de revelação, claro, de você entender que agora você está unido com Cristo. Você não perdeu ali a sua personalidade, você continua sendo a Marília.
Você tem opiniões, Sim. mas você escolhe. Você escolhe agradar a você para agradar a Cristo. Você escolhe, às vezes, sofrer o dano Tomar para cruz, poder né? abençoar o outro. Então, tem muitas situações que você faz consciente, é o que nós falamos, é uma atitude de fé, mas é sempre baseado no entendimento da sua união com Cristo. Você foi unida, você está misturada, não tem jeito mais de separar Marília e Cristo. Oh, aleluia. Vocês Aleluia. são um só. Aleluia. Então, à medida que você vai entendendo isso, Cristo vai tomando, né, aquela expressão maior na sua vida. Agora, eu acho interessante o texto de Paulo, quando ele fala que eu me gloriarei, ele usa a expressão me alegrarei. E fala ainda de boa vontade. De boa vontade eu me alegrarei. Isso. Né? Uma decisão. Então, né? mas como? Então, é importante entender isso aqui, porque a força do fraco é o poder de Deus, mas o poder de Deus não se manifesta de uma maneira automática, só porque você é fraco, só porque você tem fraquezas. Porque se fosse assim, ia manifestar em todos. Não, ela se manifesta na sua fraqueza quando a sua fraqueza te leva para Cristo. Então, é o que Paulo está falando, eu me alegrarei, ou seja, eu vou louvar ao Senhor no meio da minha fraqueza, e aí porque eu estou louvando ao Senhor, me alegrando, independente da fraqueza, aí o poder de Deus vai se manifestar, percebe? Em vez de ficar lamentando, né, pastora? É uma atitude de fé. Às vezes as pessoas lamentam a fraqueza. É isso que a Marília falou. Então, por que muita gente não se rende logo? É porque ele Demora bomba na demais. lição, aí ele fica de recuperação várias vezes. Olha, quando ele tem que fazer a mesma prova. Não aprendeu. Então, quando você vai ficando já assim, você entende? Fala, gente, eu já vou me render. A Bíblia fala para a gente não ser tardio em aprender, né? Então, para a gente não se ser apenas render ouvintes da às palavra. vezes você tem razão naquela situação. Às vezes você está vivendo uma situação ali, você é a parte certa. Você tem razão. Mas não é questão de ter razão. Entendeu? É uma questão humilhar, de você deixar Cristo entrar em cena. Entendeu? Porque a carne sempre tem razão. Já viu dois carnais com problema? Nenhum vai abrir mão. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Exatamente. A questão aqui não é a razão. A questão é onde que Cristo vai se manifestar. Nós estamos falando, o poder de Deus se manifesta aonde? Na fraqueza. Aonde tem mais fraqueza, se alegrando, né? Ali, ou se humilhando, se rendendo, permitindo Deus ser visto, né, através de você. Então, olha, não é fácil isso não. É só na oração mesmo. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas é muito importante a gente, quando você olha para Cristo, a gente vê que foi isso que ele fez, né? É só olhar para Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas a Bíblia fala, tende o mesmo sentimento, né? Que ele, do mesmo jeito que ele foi para a cruz, porque Deus o exaltou. Eu reconheço que é muito difícil, assim, porque quando você está falando só de um desentendimento, uma questão de opinião, eu acho que ainda é mais simples. Mas eu acho que é muito difícil quando você está passando umas situações assim de muita luta, de muita angústia, você se alegrar na fraqueza, você louvar o Senhor no meio da luta, não é fácil, no meio da enfermidade. É difícil. Não é fácil. É difícil. Mas nós temos que reconhecer que nós passamos por isso, né? E que esse é o caminho. Mas é tão interessante, pastora, que no meio da fraqueza, da dificuldade, é que realmente nós vamos experimentar uma paz que excede o entendimento. É aquilo que não é normal. Não é uma paz porque eu estou bem, porque está tudo bem. É uma paz que vem do Senhor. Eu vejo isso muito assim, por exemplo... A pastora Valéria está ali fazendo gesto. Eu acho que ela Deixa ela fazer gesto, a gente vai continuar conversando. Ai, Deus. Pastora Valéria. Mas eu vejo muito assim, nós pastores passamos por isso. As pessoas vêm pedir oração. E às vezes naquele momento de angústia, na hora que ela conta, você sente até o sofrimento da pessoa. Às vezes é um filho. Nossa, o filho está ali, foi desenganado. E tantas situações, você fica assim, ai meu Deus, é angustiante. Aquilo, realmente. Você vê o sofrimento da pessoa. E eu penso que Deus também vê aquilo ali. Mas assim, tem pessoas às vezes que sofrem até antes
dela saber o resultado de um exame. Aí já não é bom. Mas ela já está angustiada por muitas razões, né? Talvez no passado já teve situações e você vai orar com ela. E aí depois, quando ela pega o resultado daquele exame que ela fez e ela vê que está tudo normal, tudo ok, dá aquele alívio, né? Então, eu acho que esse alívio é mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Você pode se alegrar no meio da luta, no meio da angústia. Porque ali você vai experimentar mais graça. Amém. Isso. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Sobrenatural. Então, é isso que ele está falando. O poder surge quando você se alegra, quando você louva a Deus pelas fraquezas, como Paulo fez. É isso que a Bíblia está dizendo e que é o que nós estamos dizendo hoje, que o poder do fraco repousa no poder de Deus, que a força do fraco. Exatamente. A força do fraco é o poder de Deus. É uma questão de se alegrar. Mas eu estou alegre em ouvir os comentários. Amém. Estou aprendendo aqui. Amém. Estou me rendendo. Estamos bebendo, à né, da palavra. fonte. Exatamente. Vamos ter um pequeno intervalo e voltamos já já. A força do fraco é o poder de Deus. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Você sabia que esse é o livro que vamos estudar juntos no Discipulado de Mulheres? Não existe nada melhor do que começar o segundo semestre com os nossos discipulados alinhados com a mesma palavra, direção e propósito. E eu vou te dar uma dica. Se você e o seu discipulado garantirem um livro pelo site no Pix, vocês vão ganhar um desconto, viu? E não esquece de levar junto um marca-página que vai te ajudar muito na leitura e o livreto de confissão para vocês confessarem juntas a palavra. Acesse a amspublicações.com.br e adquira o seu. Ainda devemos viver com base na lei? Como que a lei se tornou obsoleta? Se a lei não é mais para nós hoje, então o que nós devemos seguir? Vocês têm dúvidas como essa? Então o livro A Supremacia da Graça é para você. Mergulhe no estudo simples e profundo no livro de Hebreus e entenda verdadeiramente o que é caminhar na graça. E se você é líder Kids, não pode deixar a sua bolsa vazia. Garanta todos esses produtos no site da AMS que aparece aqui na tela. Nós voltamos aqui no segundo bloco do Batom e Bate-Papo Cast. A força do fraco é o poder de Deus. Nós comentamos sobre vários exemplos e situações e também textos bíblicos a respeito de nós reconhecermos que Paulo fala que a fraqueza dele atraiu o poder de Cristo. Para falar dessa atração, a pastora Marília também usou um termo muito joia, ignição, né? Algo que destrava, né? Sim. Hoje o povo fala destravar. Isso. Desbloquear. Mas engraçado, nós queremos comentar mais sobre isso, sobre essa atração. Eu queria que a pastora Márcia falasse de um exemplo que ela deu aqui no livro. Nós estamos aqui nesse tema, né? Digo fraco, eu sou forte, que na verdade é um exemplo sobre a física. Fala que os opostos se atraem e fala do positivo e do negativo. Eu também tenho um exemplo muito bom, pastora, que é do mundo científico também, mas é mais acadêmico, que fala sobre a ciência quando os contrários chegam a um momento... Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Que é um método baseado na contradição e superação das ideias opostas. A tese e a antítese é que vai chegar num conhecimento mais completo. É aquilo que é dialético, é uma ciência. Só que a Bíblia fala de dialética há muito tempo. Mas eu queria que a senhora falasse por que esse positivo e esse negativo vai gerar poder, vai gerar energia. Quando estudamos ciência, né, a gente aprende sobre essa teoria,
que ela de fato é verdadeira. Então, os opostos se atraem. Sim. Então, se você pega um sinal positivo e o negativo, eles vão se atrair. Mas o negativo com o negativo não provoca reação de atração. E positivo com positivo também não. Então, aplicando isso em relação a essa afirmação que Paulo falou, né, da fraqueza e da força. Sim. Então, a força de Deus é o positivo. A nossa fraqueza é o negativo. Então, quando nós somos fracos, nós atraímos a força de Deus. Agora, quando nós queremos ser fortes, aí nós não atraímos a força de Deus. E aí o poder de Deus não se manifesta. É o que nós falamos. Se você quer fazer as coisas da sua maneira, Deus vai deixar você fazer. Você quer mudar seu casamento no seu braço? Mudar o marido. Mudar o marido. Então, Deus vai deixar você fazer, porque você está querendo ser forte. Mas positivo com positivo não produz reação positiva. A ciência fala que eles se repelem. Eles se repelem. Então, o que produz realmente uma reação de transformação, ou seja, o que produz energia, poder, né? Produz luz, é positivo com negativo, mas é o positivo de Deus. O negativo. E o negativo do homem, que é a fraqueza. Aconteceu uma situação comigo, eu estou me lembrando aqui, faz muitos anos, mas a gente aprende, né, com os exemplos. A gente era líder de célula ainda. Eu, Naor, a gente liderava lá no Parque das Laranjeiras. Isso deve ser lá pelo ano de 1992, 3, por aí. E a gente liderava a célula. Por incrível que pareça, eu dirigi louvor. E aprendendo, eu estava recém-formada, e eu estava trabalhando numa empresa de aparelhos auditivos, né, como fonoaudióloga. E aquele dia, já estava fazendo seminário, e a gente preparava, até o Naor falou, não, hoje então você vai ministrar a palavra, eu falei, amém. E eu fui para o meu trabalho com a apostila da célula e tudo, mas assim, impressionante, sabe? Quando aquele dia, eu falei, não, na hora do almoço, e na hora do almoço chegava cliente, eu não tive um momento para preparar, não tive um momento nem sequer orar pela célula. Nossa, mas o diabo me acusou tanto, a célula vai ser horrível, porque você não orou, né? Que responsabilidade a sua, assumir a célula, tudo isso que ele vem nos atacar, né? E eu me lembro que eu fui no banheiro. Eu não tinha a revelação que nós temos hoje, mas isso se cumpriu. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tinha que orar mais, eu tinha que preparar mais, mas eu não fiz porque eu não consegui. Você reconheceu, Manifesta o seu poder na minha fraqueza lá. Gente, nós chegamos na célula e tinha tanta gente, foi um grande mover de Deus. Naquele dia, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E eu me lembro que quando nós começamos a louvar, o mover de Deus veio. Não foi na sua força mesmo, né? E aí eu falei, gente, funciona. É. Sabe aquela coisa? Nós não estamos aqui dando licença para você não orar e não preparar. Mas quando você reconhece a sua fraqueza, a sua incapacidade diante de Deus e é também... você é sincero diante de Deus, né? Sim. Deus vem com o seu poder. Eu acho que essa palavra é muito importante, essa questão de ser sincero, Isso. de não fingir. Então, quando nós falamos da questão de você querer ser positivo, Deus já é positivo. Isso. Se você, dentro dessa equação que nós usamos aqui como exemplo, você também quer ser o positivo, não vai produzir poder, que é energia. Então, o que seria ser positivo? É quando você se acha bom. É quando você se acha preparado. Se eu falasse assim, não, se eu já preparei, o fogo vai cair. Não iria, talvez, né? Então, é quando você se orgulha naquilo que você tem de bom, na sua força, na sua capacidade de fazer. É como a senhora fala, a parte boa da carne. É a parte boa da carne. Então, esse é o seu positivo. Mas muitas vezes... isso acontece e é fruto de fingimento. Você está querendo aparecer. Parece piedoso, né? Parece bom, parece piedoso. Só que com Deus não funciona assim. Não adianta você chegar diante de Deus e querer parecer que você fez tudo certo, porque não vai atrair o poder de Deus. Mas quando você é sincero e reconhece, Senhor, eu deveria ter orado, eu não orei. Eu gostaria de ter lido esse texto, usando o exemplo aqui da Marília, né, na célula, mas eu não fiz isso. Senhor, mas eu creio no poder do Senhor. Amém. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim, não se preocupe.
a minha força vai ser a sua força. Percebe? Aí você atrai o Senhor, por causa da sinceridade. Exatamente. Eu gosto muito daquele exemplo da mulher cananeia. Sim. Que ela vem até Jesus para receber a cura para sua filha, e Jesus fala para ela que ele veio para os judeus. Então ele diz o seguinte: não é bom tirar o pão dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos, se referindo aos gentios, aqueles que não eram judeus. Sim. No caso dessa mulher, No caso desta mulher. Porque ela veio fingindo que era judia, para parecer que era. Então, Jesus sabia. Jesus dá uma deixa para ela se revelar. E naquela hora ela fala: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E naquela hora Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Então, ela recebeu a bênção, mas na hora que ela foi sincera, na hora que ela reconheceu a fraqueza, então isso realmente atrai o Senhor. Foi por isso que Deus não fez nenhum milagre nos fariseus, né, pastora Márcia? Porque os fariseus, eles eram religiosos, cheios, né, da sua justiça própria. Exatamente. Mas o pecador, todos os pecadores que chegaram na condição de pecador, foram perdoados, foram curados. Mas hoje também na igreja, dentro das igrejas evangélicas, está cheio de fariseu. Porque o que é o fariseu? É um religioso. Então, é aquele que é salvo, ele é lavado pelo sangue de Jesus, ele crê na obra da cruz, mas ele ainda continua confiado na sua justiça própria, nas suas boas obras, para receber a bênção de Deus. E às vezes vive de aparência, né? E, infelizmente, isso ainda é pregado nas igrejas. Só que não é graça. Até as nossas experiências, né, pastora? Que a gente já fez tanto encontro na vida, a gente já fez tanta conferência. Às vezes a gente já tem uma programação na mão. Agora, é você chegar, eu falo isso para os meus discípulos. Olha, eu chego no encontro para pregar uma palavra que eu já preguei, acho que dezenas de vezes. Eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sei pregar. Eu acho que isso aí também tem aquela atitude assim, Marília. Isso acontece muito, né? Você, por exemplo, no discipulado, você está ensinando ali o discípulo a fazer pela primeira vez. Pode ser, às vezes, uma palavra do encontro, um apelo. E aí você vê que ele não está fazendo direito. Mas você sabe como fazer. E aí, quando você quer ver a coisa acontecendo, você vai lá e tira dele e faz. Tira dele, não, pode deixar que eu faço. Não é o melhor. Então, essa atitude de eu sei, pode deixar que eu faço, você tira a chance, às vezes, de Deus manifestar ali, porque Deus ia manifestar exatamente naquela impotência dele, na fraqueza dele, naquela incapacidade dele. O poder de Deus vem, até porque nós vimos isso acontecer demais em encontros. Aconteceu no encontro que a senhora instruiu, que no encontro dos milhares que nós fazemos aqui na Igreja Videira, sempre na ocasião do feriado do Carnaval, os pastores foram pregar nos encontros, e o meu marido foi pregar. E tinha uma obreira comigo, que eu não vou falar o nome dela, para não expor ela aqui, e ele foi pregar a cura da alma. E ele não fez ali todo aquele ritual como nós, as pastoras de criança, fazemos. E essa obreira veio toda preocupada, pelo amor de Deus, vai lá e faz alguma coisa, tira aquele saquinho da mão dele, fala que não é assim, manda ele sentar. Eu virei e falei assim, olha, ele é pastor, ele dependeu de Deus, ele orou, deixa ele pregar. E ele pregou com um saquinho falando que era para as crianças colocar todas aquelas ofensas no saquinho do perdão. Então, mas ele foi uma coisa muito simples, mas ele também estava muito receoso, ele falou, não sei pregar para criança, mas aquela dependência atraiu o poder de Deus. E as crianças, assim, houve tanta cura, houve tanto perdão liberado, se encaixou nisso aí. Eu sabia fazer, a obreira sabia fazer, mas nós íamos tirar a oportunidade da fraqueza, manifestar poder. Pastora, a senhora cita um exemplo aqui no livro de um pastor de uma grande igreja na Califórnia, que ele, quando ele fica nervoso, ele desmaia. Só que ele tem um livro, né, que é best-seller de vendas, e eu tive a oportunidade de ir na igreja dele o dia que ele estava pregando. Ele desmaiou? Não, mas é interessante como eles procedem. Ele prega
E aí ele sai do palco, outro pastor entra, continua falando o que ele estava falando, aí depois de algum tempo ele volta. E eu me lembro que na época eu fui muito empolgada para ouvi-lo pregar. Mas o que eu vi? Eu vi muita fraqueza. Alguém que reconhece que dele mesmo ele não tem. Então ele não tem nenhum problema de sair do palco e outro vir e continuar. E depois ele retornar. Sim. E eu vi muito poder manifesto. Tanto na vida dele pregando, quanto do discípulo que continuou o que ele estava pregando. É muito interessante isso, né? Eu acredito que fraqueza, ela se refere também às nossas limitações. Sim. Todo mundo tem as suas limitações. Exatamente, nós falamos Às hoje vezes, disso. o Aloysio mesmo menciona isso, que quando ele começou a ministrar, né, ele tinha uma dicção muito difícil, falava muito rápido, as pessoas não entendiam o que ele falava. E ele teve que trabalhar muito isso para poder falar como ele fala hoje. É uma limitação. Sim. Então, existem muitos tipos de limitações. Exatamente. Quando eu comecei também o ministério com crianças, eu falei, Senhor, eu não sei falar para crianças. Porque você precisa falar as mesmas verdades espirituais, mas de uma maneira simples. Exatamente. Que já não é fácil. Não é. Já não é fácil falar nem como está escrito na Bíblia. Quanto mais... Então, você transformar em algo mais simples para uma criança exige muito. Mas também não é uma questão de você ser um profissional que sabe a linguagem da criança. Porque aí eu também não vou depender de Deus. Aí você põe um profissional para pregar. Percebe? Sim. Então, limitações nós temos. Nós precisamos depender da graça. Isso. Então, reconhecer a limitação que é a fraqueza. Exatamente. Então, eu reconheço. Aí que eu não posso. Então, o Senhor vem e faz através de você. E a senhora foi buscar, agora, mesmo a senhora viu depois, que não tinha, né? Exatamente. Mas mesmo depois que você aprende, porque a gente aprende a fazer. Sim. Né? A Marília falou que você aprender a fazer encontro. Sim. Você vai com uma programação pronta. Então, mesmo depois que você aprende a fazer, é preciso depender do Espírito. Porque às vezes tem pessoas ali, naquela célula, ou naquele discipulado, ou naquele dia, que vai depender de uma palavra sua, até para dar uma oferta. É verdade. Então, quando você depende de Deus, Ele vem e é Deus falando através de você. Você nem estava pensando em falar aquilo. Quantas vezes acontece? A ser usado por eu Deus, já passei né? por isso algumas vezes. Às vezes eu vou ministrar numa conferência, eu estou ali pensando numa palavra. Vou com tudo preparado, até meu PowerPoint, impecável. E de repente Deus fala para mim, não, hoje você vai falar outra coisa, você vai falar outra palavra. Eu fico pensando, não, eu já preparei a outra. Não. E aí, mas vem aquela impressão no espírito, algo forte, para falar isso. E eu vou orar e Deus confirma. E aí eu prego algo que eu não havia realmente preparado. E a unção vem. E aí você pensa até que não foi tão bom. Você fica com aquela sensação, gente, parece que não foi bom. Exatamente. Parece que não fluiu. Será que era isso mesmo? A gente que ministra, porque você olha a sua própria limitação de falta de preparo. As pessoas não veem, mas a gente passa. Isso. E o diabo fala também, não foi bom. Não foi bom. Você errou. Não foi Deus que falou com você. Mas aí você vê as pessoas ali recebendo, e aí você tem a concretização ali, que aquilo ali foi manifestação do poder de Deus. Porque Deus falou algo que eles precisavam ouvir. Então essa fraqueza, ela está presente na nossa vida. É você não andar na força do homem, mas confiar na força de Deus em todo o tempo. Amém. A nossa fraqueza em é confiar, todo o tempo. Né? É mais fácil você confiar quando você é novo convertido. Exatamente. Quando você está liderando a primeira vez. É verdade. Mas eu penso que nós temos que crescer em dependência. É um estilo de vida, né, pastora Márcia? É verdade, é verdade. Nós estamos aqui, infelizmente, né, tendo que concluir esse programa hoje. Tinha mais coisa para falar, mas amém. Tinha, mas eu vou dar liberdade para a senhora ainda, pastora. É mesmo? Sim, continuar falando, né? Vamos deixar aqui a pastora Márcia concluir. Queria que as irmãs também falassem, né, algo que realmente te tocou nesse princípio, que a fraqueza
está no poder de Deus. Ou melhor, ela manifesta o poder de Deus. O que eu gostaria de dizer é que você seja rápida em reconhecer sua fraqueza. Porque quanto mais você reconhecer a sua fraqueza, mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, pastora? Amém. Essa fraqueza vai se manifestar na sua vida. Poder, quando você for para Cristo. Amém. A força do fraco nos leva para Cristo mesmo. Pastora Márcia. Olha, eu quero enfatizar algo que nós falamos aqui, porque o Senhor não quer que você finja ser o que você não é. Uhum. Porque Ele sabe quem você é. Então, quanto mais verdadeiro você for, mais você vai experimentar da graça de Deus e do poder de Deus. Seja o que você é. Fala para o Senhor. Mesmo que você tenha que admitir algo do tipo, Senhor, eu não amo aquele irmão como eu queria amar. Eu acho que eu não perdoei completamente. Sabe? Seja sincero, mas vá confiado, sabendo que você vai receber dele. Quando você é honesto, você atrai realmente o poder de Deus na sua vida e a graça de Deus vem e ela se manifesta de uma maneira abundante. Amém. Amém. Então, hoje eu creio que o nosso negativo atraiu o positivo de Deus. Amém. Amém? E a força do fraco hoje foi explicar para vocês o poder de Deus, que é algo sobrenatural, é algo completamente transcendente. Fique conosco, não esqueça de conferir mais uma vez esse programa no Instagram da pastora Márcia, no canal do YouTube nosso, também na nossa Rádio Vinha FM. E nós te aguardamos no próximo programa. Até lá!